que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre o livro Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest. O que me chamou primeiro pra esse livro foi o título, Sua Voz Dentro de Mim. Eu acho que eu já comentei algumas vezes que, muitas vezes, a minha vontade de ler um livro surge apenas pelo título. Eu acho o título interessante e já quero ler. E foi o que aconteceu com esse livro aqui. Eu vi o título, gostei, aí eu parei e fui dar uma olhada na sinopse. E eu vi que isso aqui, na verdade, é uma autobiografia. Então a Emma Forrest, em algumas páginas, ela vai contar pra gente um período um tanto difícil da vida dela. Como eu disse, o que me chamou para esse livro foi o título, e quando eu li a sinopse, eu fiquei mais interessada ainda na leitura. Então, por mais que isso aqui seja uma autobiografia, a minha vontade de ler não surgiu porque eu tinha interesse na pessoa Emma Forrest em si. Afinal de contas, pra mim, a princípio, ela era uma total desconhecida. Eu nunca tinha ouvido falar de Emma Forrest. O meu interesse na leitura veio depois do título, né, quando li a sinopse e vi que ela ia retratar aqui uma experiência de vida um tanto conturbada. O que eu achei curioso, porque eu gosto de biografias, não que eu já tenha lido muitas biografias, mas eu já li algumas e tem várias que eu ainda quero ler. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a biografia do Kurt Cobain, do Hitler, eu tenho biografias de bandas como do Metallica, do AC/DC. Então, o meu interesse em biografias geralmente vem porque eu gosto, eu admiro, eu tenho alguma curiosidade naquela pessoa, naquela banda, no que for. Mas nesse caso foi um pouco diferente, porque, como eu disse, eu não conhecia a Emma Forrest. Então, foi um interesse meio diferente para ler essa biografia, porque, a princípio, eu ia ter contato com a história de vida de uma total desconhecida. Quando eu estava lendo o livro, a impressão que eu tinha era que eu estava lendo um diário da Emma Forrest, sabe? Porque ela não poupa o leitor de muita coisa. Ela vai narrando tudo ali de uma forma bem clara e objetiva. E por mais que a história de vida dela seja um tanto difícil, por exemplo, ela enfrentava depressão, distúrbio alimentar, ela se automutilava, ela se cortava, né, na barriga, nos braços, e ela tentou suicídio algumas vezes. Então, era uma história um tanto pesada, acontecimentos um tanto difíceis que ela relata pra gente. Mas apesar disso, apesar de a gente ter contato com dor, com tristeza, com desespero, o livro, ele não tem uma carga assim muito negativa, sabe? O livro não fica sobrecarregado. Primeiro porque a Emma, ela consegue narrar de um jeito não muito negativo. Ela é até bem sarcástica em alguns relatos, então por vezes a gente se vê até achando graça em algumas coisas que ela coloca aqui. E também porque ela consegue transmitir, através de toda essa dificuldade que ela passou, ela consegue transmitir coisas positivas. Ela consegue fazer com que o leitor sinta esperança, sabe, lendo algumas coisas que ela relata aqui. Uma das pessoas para quem a Emma dedica esse livro é o Dr. R. Ela chama no livro de Dr. R, né? É bem nítido o quanto ele foi importante, o quanto ele foi essencial para a recuperação da Emma. Mais que um terapeuta, eu sentia que ele era amigo dela, sabe? Ela confiava bastante no Dr. R. Ela conseguia seguir os conselhos que ele dava, mesmo que às vezes ela quisesse fazer outra coisa, mas ela conseguia sentir que ele sabia o que seria o ideal para ela ali naquele momento. Então ela confiava nele e agia da forma como ele aconselhava ela a agir. As conversas deles, né, durante as consultas, era bem descontraído, sabe? Você não ficava aquele clima de estou em um consultório médico. Ficava mais um clima de amizade mesmo, de uma conversa entre amigos. Era bem legal isso, gostei bastante. E outra relação muito bonita, além da relação da Emma com o Dr. R, era a relação dela com os pais. A Emma, ela estava vivendo em Nova York e os pais dela ainda viviam na Inglaterra. A Emma, ela é britânica, mas ela mudou, tinha muitos anos, eu acho, que ela já estava morando em Nova York. Mas mesmo à distância,
dava pra ver como a relação e o contato que ela tinha com os pais era importante. O pai dela parecia ser uma figura, pelas conversas que eles tinham através de troca de e-mails e conversas no telefone mesmo. Ele parecia ser engraçado e ela se dava muito bem com o pai, se dava muito bem com a mãe também. E era bacana isso, ver como tanto o relacionamento dela com o Dr. R, como o relacionamento dela com os pais foi importante nesse momento. E como eles conseguiam dar o apoio que ela precisava. Um fato que é muito presente em vários momentos de recaídas da Emma eram os relacionamentos amorosos frustrados que ela teve. Dava pra perceber que muitas vezes a Emma depositava a felicidade dela ou a crença, a expectativa de alguma melhora em outra pessoa ou em outra coisa. E eu acredito que a gente não deve depositar a nossa felicidade em outra coisa ou em outra pessoa, porque se você nunca conseguir ter aquela coisa ou aquela pessoa, então você nunca vai ser feliz, você nunca vai melhorar. E se você até consegue essa coisa ou essa pessoa que você deseja, mas aí você perde. Aí você nunca mais vai ser feliz, aí você vai ficar totalmente desestruturado. Então isso é muito perigoso. Não dá pra colocar a nossa felicidade, a gente não deve deixar que a nossa felicidade dependa de outra pessoa ou de uma outra coisa material. Certamente a gente conhece pessoas e a gente faz coisas que nos deixam felizes e a gente tem que ficar perto de pessoas que a gente gosta e fazer coisas que a gente gosta. Mas depender puramente daquela coisa, daquela pessoa para ser feliz, aí não dá. E eu não digo isso com a ideia de falar que as pessoas são descartáveis, que você não deve se importar com as pessoas e nem ficar feliz com elas ou por elas. Não é isso. A ideia, pra mim, é saber que as coisas são mutáveis. Saber que a vida não é estável. Uma pessoa que tá com a gente agora pode não estar depois, que uma coisa que a gente faz agora, a gente pode não conseguir fazer depois. Então a gente tem que saber que a vida está em constante movimento. E a gente tem que saber lidar com isso. Saber ir se adequando ao que vai acontecendo ao nosso redor. Saber aceitar algumas mudanças e saber aceitar que pessoas vêm e vão, coisas vêm e vão, e sei lá, é isso. Então eu acho que uma coisa que acabava destruindo um pouco a Amy, deixando ela bem pra baixo, bem depressiva, fazendo algumas coisas ruins contra ela mesma, era esse fato. O fato dela depositar a felicidade dela em outra pessoa, em outra coisa que ela gostaria de ter. Uma outra coisa bem marcante na história também é o quadro Ofélia, que é um quadro que eu não conhecia, fiquei conhecendo quando eu li esse livro. Eu vou deixar a imagem dele por aqui na tela para vocês verem. Esse quadro tem certa importância para ela e ela faz umas reflexões um tanto sensíveis envolvendo esse quadro. A meu ver, também tem certa relação com essa capa aqui. Não tenho certeza, mas quando eu vi o quadro, eu lembrei um pouco da capa. Essa capa, ela claramente traz pra gente a ideia de alguém cometendo suicídio ou tentando suicídio, né? Parece alguém tentando, sei lá, afogar numa banheira. É triste, né? É pesado. Eu achei triste quando eu vi esse quadro. Apesar de bonito, eu achei ele meio triste. E é triste mesmo. Inclusive, quando a Emma cita esse quadro na história, é bem triste o que ela fala ali. A relação que esse quadro tem com a vida dela uma reflexão tanto triste. Enfim, gente, quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu não sabia nada sobre a Emma Forrest. O nome dela, pra mim, era uma incógnita, era uma interrogação, eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas agora, depois de ter lido esse livro aqui, eu a admiro, porque, a meu ver, ela é uma pessoa extremamente forte. Ela conseguiu enfrentar muita coisa difícil, muita coisa pesada que estava acontecendo com ela. Ela conseguiu se reerguer. Ela teve apoio muito importante de algumas pessoas, mas muitas vezes ela precisava enfrentar as coisas sozinha. E por mais que ela tivesse muitas recaídas, ela conseguiu sair dessa. Não sei se dá pra gente falar em uma recuperação total, né? Eu acho que alguém que passou por tudo que ela passou sempre vai estar um tanto fragilizado com algumas coisas, mas é perceptível, enquanto a gente vai avançando na leitura, o quanto a Emma conseguiu evoluir na vida também. Então eu admirei muito, muito mesmo a história de vida dela. E eu recomendo
Pra quem gosta de biografia, pra quem gosta de autobiografia, mesmo pra quem não gosta, você não precisa necessariamente saber quem é a Emma Forrest pra gostar de ler isso aqui. Eu não conhecia e eu adorei a leitura. Se você que tá me assistindo já leu, deixa aí nos comentários o que você achou. Se tem vontade de ler, deixa aí nos comentários também. Enfim, conversem comigo aí nos comentários, que eu gosto muito desse retorno que eu tenho, de poder conversar um pouco com quem tá aí me assistindo. Tem texto sobre ele lá no blog, eu vou deixar o link na descrição, caso alguém queira ler. E vai rolar sorteio de um exemplar desse livro lá no blog. Esse exemplar aqui é o meu, ele tá com vários post-its colados, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu tenho outro livro desse novinho aqui, guardado, para sortear para vocês. Eu vou deixar o link do post no sorteio na descrição do vídeo também. O sorteio fica no ar até o finalzinho de maio de 2014. Então, se você estiver vendo esse vídeo antes de maio, antes do finalzinho de maio e quiser concorrer, dá um pulo lá no blog. O link vai estar na descrição. Então é isso, se você tiver gostado do vídeo, deixa um joinha aí pra mim. Se você não tiver gostado do vídeo, tudo bem. E se é a sua primeira vez aqui, e se você tiver gostado, se inscreve pra receber os próximos vídeos. E é isso, gente. O link do blog e das redes sociais que eu uso ficam sempre na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar em alguma delas, fique à vontade. Eu sempre me enrolo pra terminar os vídeos. Mas enfim, ok, acho que é isso então. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, boa semana pra vocês e tchau. Até a próxima.